Mais um Histórias de RH iniciando. E nesse vídeo o tema então é atestados, né? Aqui, como está aqui, atestado médico. Quando a gente fala de histórias de empresa, histórias de recursos humanos, a gente sempre vai falar sobre absenteísmo. E o que é absenteísmo? Absenteísmo nada mais é que a ausência do trabalhador. E toda vez que o trabalhador não consegue trabalhar, não consegue comparecer para a sua carga laboral, o seu dia de trabalho, ele vai ter que justificar. Né? Isso aí vai entrar nos quadros ou nos índices de absenteísmo, ou seja, faltas justificadas ou injustificadas. E aí é que vem a grande questão, correto? Toda vez que um trabalhador ele se ausenta, claro, na fábrica, no comércio, em qualquer tipo de segmento, vai sobrecarregar o quê? Os que compareceram, aqueles que estão trabalhando. Por quê? Porque o trabalho tem que ser resolvido, ele tem que ser entregue, ele tem que ser executado da mesma forma. Por exemplo, tem um setor que depende da fábrica, um exemplo clássico, tem 10 pessoas para executar tal atividade. Ok, hoje faltou 2, faltou 1, aqueles 8, aqueles 7, aqueles 9, acabam tendo que executar a atividade que seria para 10, ou seja, sobrecarrega os demais. E então, o absenteísmo é um momento, ou é um item, é uma situação muito trabalhada nas empresas, muito cobrada. Para quê? Para que tenha um absenteísmo cada vez menor, os índices cada vez menores. E daí, para reduzir esses índices de absenteísmo? Tem empresas que têm um índice de absenteísmo absurdo, enorme. As empresas então investem em quê? Em incentivos. Incentivos para que as pessoas tenham cada vez mais o comprometimento, elas não fiquem com aquele momento de, puxa, pegar testado, declaração ou qualquer outra situação para que se ausente. Claro, quando a pessoa está querendo sair da empresa, tem N situações, tem casos que o cara não está mais contente e às vezes ele quer sair. Então ele começa a colocar atestados para forçar uma demissão. Não é novidade isso, né? Mas tem casos que a pessoa realmente está doente, né? Então, o absenteísmo ele é um item muito trabalhado para que seja reduzido, para que possa motivar as pessoas a estarem cada vez mais presentes e motivados para trabalhar de uma maneira que todo mundo saia ganhando, né? E então, o caso de hoje, quando eu lembro aqui do caso de atestados, né? É um caso muito interessante. Isso aí já tem aí pelo menos uns 6 para 7 anos, mas o atestado aconteceu da seguinte maneira. Eu trabalhava numa empresa, né? E, claro, nessa empresa ela tinha o quê? As normas para que a gente pudesse conduzir ou cobrar ou orientar todas as pessoas com relação ao absenteísmo. E como é que nós cobrávamos? Como é que nós orientávamos? Como é que nós conversávamos com o pessoal? Passava-se então, passava toda a regra, como é que funciona desde a integração para que os funcionários antigos já tivessem a informação, e a regra era seguida à risca, ou seja, o funcionário que se ausentou ele tem que comprovar via documento por que ele não veio. Seja um atestado, uma declaração, seja algum outro tipo de situação, comparecimento em justiça, em juízo, né? Se você entra aí no Google, se você digita ali no Google o que abona a falta, vai aparecer um caminhão de situações ali que podem abonar o dia do trabalho daquela pessoa. Então, um belo dia, aconteceu o quê? O funcionário não veio trabalhar, né? E isso já na segunda-feira, na terça a gente foi lá conversar com ele. O que aconteceu ontem então, fulano? Puxa, ontem na verdade faltou 2 dias, bem lembrado, 2 dias. E daí ele tinha um atestado de um dia, numa segunda-feira, isso era numa quarta, na segunda-feira ele tinha atestado. E ele falou, tá, e do dia seguinte? Você tinha de um dia, ok, abona, né? A gente vai ter que abonar esse dia, mas o dia seguinte, como é que funciona? No dia seguinte, de repente ele tirou do bolso, assim, né? E era uma calça, aquelas calças de uniforme de bolso do lado. Então ele tirou um atestado de doação de sangue. Falei, tá, doação de sangue, ok, doação de sangue, ela abona mesmo. Porém, todavia, entretanto, contudo, né? Não era do dia referido. Ou seja, de que dia que era? Como se, por exemplo, hoje fosse quarta-feira, dia 10, ontem foi
dia 9, terça-feira, o atestado era do dia 13 do mês anterior ainda. Você imaginou isso? Você fala, não, brincadeira. Não, não é brincadeira, é verdade. Histórias que realmente aconteceram. Daí a pessoa fala, não, mas o atestado não é para quando eu precisar utilizar, eu fui doar sangue um dia e guardei o atestado para um dia que eu pudesse usar. Não é bem assim, né? Claro que ali a gente identifica o quê? Ou uma falta de informação ou mesmo a malandragem. E a malandragem nunca é bem vista nas organizações. Em nenhum caso a malandragem ou esse tipo de situação é bem visto. Claro, aquela justificativa não foi aceita, perde o dia. Quando perde o dia, e claro, quando as empresas têm, é bem claro como é tratado os absenteísmos, as faltas, elas o quê? Quando o funcionário não tem justificativa, aplica-se uma sanção disciplinar, uma advertência. Tem empresa que trabalha com, na primeira falta, advertência, uma advertência verbal, tem empresa que vai direto para outro momento. Então, pode ser uma advertência verbal, a segunda vez pode ser uma advertência por escrito, depois disso, uma suspensão de um dia, depois, uma suspensão de 3 dias. E claro, se chegou nesse nível, né, por faltas injustificadas, a empresa já está tratando uma possível demissão. Nosso caso foi um caso interessante, até engraçado, se você for imaginar, né? Puxa, eu guardei o atestado de doação de sangue para usar em outro momento. Não, o atestado de doação de sangue, ele é válido sim. Se você procura ali na CLT, você vai ver que ele é válido a cada 365 dias, ou seja, uma vez a cada ano eu posso doar sangue. Você pode doar sangue até mais vezes por ano, mas para abonar a sua ausência na empresa a cada 365 dias. Por exemplo, fui doar sangue lá no dia 22, 23 de dezembro de 2020 e hoje vamos imaginar que hoje é dia 10 de novembro de 2021. Deu 365 dias? Não. Logicamente não vai dar certo. Esse atestado não vai ser absorvido, não vai ser aceito pela empresa e vai acabar gerando o quê? Uma falta injustificada, com toda certeza. Esse então foi uma situação que chegou até no momento, até na hora a ser engraçada, né? A gente até deu um pouco de risada, até com os outros profissionais do setor, conversamos, tá, mas e a informação pro profissional, pro funcionário que apresentou? Claro, a gente tem que falar a verdade. Não sei, na verdade fica aquela dúvida se era um funcionário esperto ou se era falta de informação mesmo, mas com toda certeza o atestado não é válido. Por quê? Se o atestado era de um mês atrás, podia ser 2 meses, não apresentei no momento, podia ser até um dia, né, que ele não estivesse em escala de trabalho. Na época a gente não chegou a puxar essa informação mais. Só de você trazer um atestado, hoje é dia 9, ontem foi dia 8, o atestado de ontem, cadê? O cara traz um de 2 meses, 1 mês, 40 dias, 10 dias atrás, não é válido com toda certeza. Então, mais um aí, Histórias de RH. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse material que o Pensando preparou aqui para vocês. Agradeço a atenção, agradeço o carinho de todos que viram, que visualizaram, que estão assistindo o vídeo até o final. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.